Vamos lá, primeiro ano. Hoje nós vamos fazer o estudo da função, tá? Que é um dos assuntos mais importantes da série de vocês. Então, vamos iniciar. Bom, o que é uma função? Quando relacionamos uma ou mais grandezas. Parte dos fenômenos naturais pode ser estudado graças ao desenvolvimento nessa área da matemática. O estudo da função é dividido em duas partes. Temos a parte geral, que são os conceitos, né? O que é uma função, que é uma relação, certo? Entre duas grandezas, e os conceitos e a parte específica, que são os casos particulares, como a função polinomial e a função exponencial. No caso, função afim, função do segundo grau, função logaritmo, função exponencial, né? Todas essas funções nós vamos estudar, certo? Mas o que é uma função? É quando uma grandeza depende de outra grandeza para existir, certo? Por exemplo, já ouviram falar naquilo? Fulano vive em função do outro, né? Então, é uma relação de dependência. Então, função é uma relação de dependência. Como é que eu trabalho isso na matemática? Uma função é uma aplicação que relaciona os elementos de dois conjuntos não vazios. Considere dois conjuntos não vazios, A e B, em que a função f relaciona cada elemento, certo? Cada elemento de A a um único elemento de B. Para entender melhor essa definição, imagine uma corrida de táxi. Para cada viagem, ou seja, para cada distância percorrida, existe um preço diferente e único. Isto é, não tem sentido uma viagem ter dois preços diferentes. Podemos representar essa função que leva elementos do conjunto A para o conjunto B da seguinte maneira. Olha só, pessoal. Olha só, preste atenção aqui. Diagrama A, diagrama B. X está relacionado com A, Y está relacionado com B e Z está relacionado com C. Então, existe uma relação entre dois conjuntos não vazios, entre dois conjuntos que têm elementos. Então, A relaciona B. Observe que para cada elemento do conjunto A, existe um único elemento relacionado com ele no conjunto B. Olha só. X, único com A. Y, único com B. Z, único com C. Mas existe aqueles que não são função, gente. Quando é que não é função? Preste atenção. O X está relacionado com dois elementos. Cada elemento de A está relacionado com um único elemento de B. Ele não pode estar relacionado com dois elementos. A partir do momento que ele está relacionado com dois elementos, ele deixa de ser função, certo? E perceba aqui no segundo exemplo que o Y não está relacionado com ninguém. Se um dos elementos do conjunto de partida, né, que nós chamamos de domínio, não está ligado com ninguém, é porque ele não é função. Então, vou ler aqui para vocês. Agora, podemos pensar, afinal, quando uma relação entre dois conjuntos não será uma função. Bom, quando o elemento do conjunto A relaciona-se com dois elementos distintos, que é o caso aqui, X está relacionado com A e com B, não pode. Ou quando sobrar elementos do conjunto A sem se relacionar. Olha, Y não está relacionado com ninguém, então não pode. Quando esses dois casos acontecer, eu não considero função. Função só é quando todos os elementos de A, né, de partida, estão relacionados com um único elemento de B, certo? De modo geral, podemos escrever uma função de maneira algébrica assim. A está relacionado com B. Tal, X está relacionado com Y. O X representa o conjunto A e o Y representa o conjunto B. Note que a função pega elementos do conjunto A, representado por X, e leva-os aos elementos de B, representado por Y. Então, olha lá, podemos dizer que os elementos do conjunto B estão dados em função dos elementos do conjunto A. Y, que são os elementos do conjunto B, está em função do X, que são os elementos do conjunto A. Então, Y é igual a F de X. Y está em função de X. Y depende de X, certo? Só que essa relação, ela tem nome, que são o domínio, contradomínio e imagem, certo? Quem é o domínio? O domínio é todo o meu conjunto de partida, são todos os elementos de A. O contradomínio são todos os elementos de B. E a imagem é quem está ligado em B, certo? Olha lá. Quando temos uma função f, os conjuntos que estão sendo relacionados recebem nomes especiais. Assim, considere uma função f,
que leva elementos do conjunto A para os elementos do conjunto B. A está relacionado com B. O conjunto A do que parte de relações é denominado de domínio da função. E quem recebe as flechas é chamado de contradomínio. E o subconjunto do contradomínio é formado por elementos que se relacionam com os elementos do conjunto. É denominado de imagem. Melhor no exemplo. Olha lá. Olha só, o conjunto A todo ligado. Então, ele é o meu domínio. O conjunto B é o meu contradomínio, independente se ele está ligado ou não. É o meu contradomínio. E os elementos que estão ligados é a minha imagem. Por coincidência, a minha imagem é o mesmo contradomínio, certo? Então, vamos lá. Domínio são os conjunto A, da onde eu parto. Contradomínio é aonde eu chego, conjunto B. Imagem são somente os que estão ligados. Por exemplo, se tivesse ligado só 1 e 2, 1 e 2 seria a minha imagem, mas o contradomínio continua sendo 1, 2, 3 e 4. Não interessa se está ligado ou não. Quem tem que estar todo ligado é o conjunto A. Certo, pessoal? Então, por hoje a gente fica aqui. Na próxima aula a gente vai fazer exemplos, né, de domínio, contradomínio e imagem para esclarecer melhor para vocês.